Olá, investidores de fundos imobiliários. Aqui hoje eu trago uma notícia boa, uma notícia positiva, motivo de comemoração para todos nós que investimos em fundos imobiliários. Eu vou ler para vocês uma notícia oficial, publicada no site oficial da Câmara dos Deputados. Nós não vamos pagar mais impostos do que já pagamos sobre fundos imobiliários, conforme estavam querendo colocar mais tributos sobre nossos rendimentos esse ano. Eu vou abrir aqui o site oficial da Câmara dos Deputados e conforme vocês podem ver aqui o título: MP sobre tributação de investimentos é retirada de pauta e perde a validade. Se você gostou dessa notícia, eu já te peço, vai deixando o seu like para comemorar. Vejam aqui a continuação da notícia. Oposição comemora vitória. O relator aponta interferência política em tema econômico. Nós também devemos comemorar. Aqui vocês podem ver uma foto com os deputados na sessão do plenário dessa última quarta-feira, dia 8 de outubro. E aqui na notícia está bem destacado: a Câmara dos Deputados aprovou o requerimento da oposição e retirou de pauta a medida provisória 1303/25, que unifica em 18% a tributação sobre todas as aplicações financeiras a partir de 1º de janeiro de 2026 e aumenta a contribuição social sobre o lucro líquido de algumas instituições financeiras. Então isso aí que estava previsto para entrar em vigência em 1º de janeiro de 2025 foi retirado de pauta, conforme nós acabamos de ver aqui no início dessa maravilhosa notícia. Aqui, continuando a leitura, foram 251 votos a favor da retirada e 193 contra. Como a medida provisória perde a vigência à meia-noite de hoje, não haverá tempo para análise em outra sessão. Se passasse pela Câmara, a medida também precisaria ser votada hoje pelo Senado. Considerada pelo governo essencial para o equilíbrio fiscal do próximo ano, a medida provisória foi publicada em junho após a revogação do decreto presidencial, que havia elevado o imposto sobre operações financeiras, o tão conhecido IOF, em diversas transações. O Supremo Tribunal Federal, o STF, no entanto, permitiu que a maior parte dos aumentos previstos no decreto fossem mantidos. O texto original da medida provisória trazia uma expectativa de arrecadação adicional de cerca de 10,5 bilhões de reais para 2025 e 21 bilhões para 2026, diminuída para cerca de 17 bilhões depois de negociações na comissão mista que analisou o tema. Então nós vemos aí mais uma vez o governo querendo colocar um peso no bolso dos seus cidadãos, colocando mais impostos, mas graças a Deus isso não aconteceu. Não foi dessa vez que eles conseguiram. Continuando aqui a leitura dessa boa notícia, sem o dinheiro extra, o governo deverá fazer novo bloqueio nas despesas de 2025, incluindo emendas parlamentares, e para 2026 terá de obter cerca de 35 bilhões no orçamento por meio de cortes ou novas receitas de outras fontes, como o IPI e o próprio IOF, que podem ter alíquotas aumentadas por decreto. E aqui nós temos aqui mais uma foto, os deputados da oposição comemorando a retirada de pauta da medida provisória. Nós também comemoramos e damos graças a Deus. Deixe aí nos comentários se você também está feliz com essa notícia. E vou continuar aqui a leitura dessa notícia que está no site oficial da Câmara. Para viabilizar a votação ontem na comissão mista, o relator da medida provisória, deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, desistiu de vários pontos, como a tributação de títulos do agronegócio
e imobiliários, e até mesmo do aumento do tributo sobre empresas de jogos por cota, que são as bets, que passaria de 12% para 18%. Conforme nós vemos, aonde o governo vê que está dando dinheiro, eles dão um jeitinho de tirar. Aonde eles estão vendo que o cidadão está melhorando de vida, está tendo alívio no bolso, eles dão um jeito de ir lá e colocar um peso e tirar. E parece que eles não querem ajudar o cidadão, eles querem prejudicar. Vamos lá, isso é apenas comentário, opinião da minha parte, que eu creio que é a opinião da maioria dos cidadãos brasileiros. Entre os pontos modificados antes da votação na comissão, o relator aceitou aumentar o índice da medida provisória original de tributação de aplicações financeiras de 17,5% para 18% e diminuir de 20% para os mesmos 18% o imposto de juros sobre capital próprio, que as empresas devolvem aos sócios a título de remuneração do capital investido. O JCP, que é o juros sobre capital próprio, continua assim tributado em 15%. Olha aí também, os investidores de ações também estavam aí correndo risco aí de pagar mais impostos aí. A medida provisória também tributava inicialmente os títulos imobiliários e do agro em 5%, mas eles continuam isentos, mesmo se a MP tivesse sido aprovada, mesmo se a medida provisória tivesse sido aprovada. Então, conforme nós vimos aí, se essa medida tivesse sido aprovada, os fundos imobiliários e os agronegócios, os fiagros, também ficariam isentos, pelo menos um alívio aí para esses dois setores. Zaratini afirmou que buscou atender demandas de diferentes setores econômicos e partidos para viabilizar a votação da medida provisória. Ele disse: fizemos esse trabalho ouvindo todos os setores produtivos e dialogando com todos os deputados que quiseram dialogar, disse ele. O relator criticou, no entanto, uma possível interferência do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para impedir a aprovação da medida, e ressaltou que os recursos que seriam arrecadados com a medida provisória são fundamentais para o atingimento da meta fiscal. Ele declarou: sentimos muito a interferência puramente política com o único objetivo eleitoral do governador de São Paulo, que mobilizou presidentes de partido para que houvesse uma nova visão sobre esta medida provisória. Aqui nós vemos uma foto, uma imagem do deputado Carlos Zaratini, que é o relator dessa medida provisória. Continuando a leitura da notícia, durante o debate em plenário sobre a medida provisória, o líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, lembrou que o aumento da tributação das bets foi tirado do texto por Zaratini. Ele disse: queremos que bets paguem imposto de tudo. Aliás, nem queremos que o povo jogue, porque jogo é uma desgraça, disse ele. O líder do Novo, o deputado Marcel Van Hartmann, do Rio Grande do Sul, disse ser contra a irresponsabilidade fiscal e o aumento de impostos que, segundo ele, a medida provisória representa. Ele afirmou: o Novo orienta a favor do bolso do cidadão brasileiro, contra a corrupção e a incompetência do governo. Já o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, comemorou ter sido o autor do pedido para retirar a MP da pauta do plenário. Ele disse: nós, que somos de oposição, estamos acostumados a perder semana após semana, mas desta vez teremos uma vitória, afirmou Kim Kataguiri. Para o líder do PT, deputado Lindenberg Farias, do Rio de Janeiro, a articulação da oposição para a derrota da medida provisória é uma antecipação do calendário eleitoral de 2026. Não pensem que os senhores estão ganhando, estão ficando de costas para o povo brasileiro, criticou ele, o líder do PT, deputado Lindenberg. Agora vamos continuar aqui.
Essa opinião foi reforçada pelo deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo. Ele disse o seguinte: vocês querem inviabilizar o governo do Lula? Vocês estão atuando contra as famílias brasileiras? Declarou ele, Helder Salomão, do PT do Espírito Santo. Já o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, afirmou o seguinte, que o relatório de Zaratini era uma construção coletiva de todos os líderes partidários e não uma produção só dele. Ele disse: estamos cobrando daquela parte do sistema econômico que não quer pagar, que sonega e está na ilegalidade. Já o deputado Mendonça Filho, do União Pernambuco, afirmou que a medida provisória foi criada para substituir o aumento do IOF, que é o Imposto sobre Operações Fiscais, que tinha sido derrubado pelo Congresso, mas foi retomado depois de decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O IOF, disse ele, arrecada hoje algo como 30 bilhões por ano. O objetivo de arrecadar mais já está sendo alcançado. Mas o governo não sossega, declarou o deputado Mendonça Filho, do União Pernambuco. E como fica? Confira tributações que continuam iguais com a perda de vigência da medida provisória. Ações e fundos de ações continuam com 15% de tributação. Operações de mesmo dia, os day trade na Bolsa de Valores, 20%. Fundos de renda fixa e vários outros produtos de investimentos sem isenção atual, de 22% a 15%, conforme o prazo de permanência do recurso investido. Instituições de pagamento, administradoras do mercado de balcão organizado, bolsas de valores, de mercadorias e de futuros, entidades de liquidação e compensação, continuam com CSLL de 9% e empresas de capitalização e sociedades de crédito, financiamento e investimento continuam com CSLL de 15%. Então, pessoal, ficamos aqui com essa excelente notícia. Por enquanto, não vamos pagar mais impostos do que já pagamos. E os fundos imobiliários estão isentos. Então, deixe aí nos comentários quais os fundos imobiliários você possui na sua carteira e quais seriam aí os possíveis valores que você iria pagar de imposto caso essa medida provisória fosse aprovada. Eu te peço, por gentileza, se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, deixe o seu like, faça os seus comentários. Se gostou do canal, se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por sua participação. Até o próximo vídeo e tchau!